Boa tarde a todos. Estamos dando seguimento a mais um ciclo de palestras. Hoje vamos falar sobre a cultura da pimenta e seu potencial no Brasil. Quem vai apresentar é a doutora Cláudia Silva da Costa Ribeiro. Ela é engenheira agrônoma pela Universidade de São Paulo e tem doutorado em genética e melhoramento de plantas. E atualmente é pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, hortaliças, melhoramento genético de pimentas e pimentões. Também, logo após a apresentação da doutora Cláudia, vai apresentar o doutor Carlos Alberto Martins, ele é professor da coordenador de gastronomia. E, para nos ajudar a responder as perguntas, teremos a ajuda da colega Sabrina Isabel Costa de Carvalho, que ela é engenheira agrônoma também e tem doutorado em agronomia pela Universidade de Brasília, na área de recursos genéticos e desenvolvimento de plantas. E é analista da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E eu sou Marcelo de Joanatiro, eu sou analista também, na Embrapa Hortaliça, sou graduado em engenharia agronômica e tenho mestrado em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Então, gostaria de apresentar a todos, possam estar aqui na tela, né? A doutora Cláudia, o doutor Carlos e a doutora Sabrina. Agora, vou solicitar que todos fechemos a tela para que a doutora Cláudia dê início às apresentações. Obrigado. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a participação de todos e parabenizar a equipe que organizou esse ciclo de palestras. A minha palestra eu vou apresentar alguns aspectos gerais da cultura da pimenta e também sobre o programa de melhoramento de cápsicum da Embrapa Hortaliças. O próximo slide, por favor. A pimenta capsicum é o condimento picante mais consumido no mundo. Estima-se que um terço da população mundial consome a pimenta capsicum. O principal produtor, agora eu estou vendo melhor, estava meio perdida aqui, desculpem. O principal produtor de pimentas e pimentões no mundo é a Ásia. Cerca de 89% da área total cultivada no mundo concentra-se lá. Isso é aproximadamente 3,4 milhões de hectares. No Brasil, as pimentas e os pimentões estão entre as 10 principais hortaliças. Estima-se que seja plantado anualmente no Brasil 13 mil hectares com pimentas e pimentão, com uma produção em torno de 280 toneladas. Os principais estados produtores no Brasil são Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Sul. O próximo slide, por favor. São Paulo é um grande produtor de pimenta do tipo dedo de moça. Mas não é só pimenta de moça produzida no estado. Então, várias regiões do estado de São Paulo produzem diferentes tipos de pimenta. Aqui próximo à região mesmo de Sorocaba, tem produtor de pimenta, da pimenta peruana, o segundo slide ali em cima, a figura, chamado arri amarillo. Também se produz pimenta do tipo rabaneiro, jalapeño, pimentas tipicamente brasileiras. A maioria dos produtores comercializam... Volta, por favor. Desculpa. Volta o slide. Isso. A maioria dos produtores comercializam as pimentas no CEAGESP. E do CEAGESP, as pimentas são distribuídas para outras regiões do país. Próximo, por favor. O centro de origem da pimenta capsicum e do pimentão é o continente americano. Então, no período de colonização,
Os navegadores espanhóis e portugueses foram muito importantes na dispersão das pimentas pelo mundo. Então, através de rotas de navegação, a pimenta foi introduzida na África, na Europa e na Ásia também. Próximo, por favor. Bom, por que as pimentas ardem? As pimentas ardem porque elas possuem nos seus frutos um composto químico chamado capsaicinoides. É um alcaloide exclusivo das pimentas cápsico. Foram identificados 22 capsaicinoides, mas os principais são a capsaicina e a dihidrocapsaicina, porque elas são encontradas em maior abundância dentro dos frutos. Aonde são produzidas as capsaicinas, os capsaicinoides? São produzidos nessa região, na placenta, que é a região do fruto onde estão aderidas as sementes. Então, existem glândulas que produzem esse composto que dá o ardor na pimenta. A pimenta, o ardor, a pungência, ela é expressada na unidade denominada unidade de calor Scoville, ou SHU. E esse nível de pungência varia de acordo com o tipo de pimenta. Por exemplo, a pimenta biquinho, ela apresenta 0 de capsaicinoides. Por isso que nós chamamos a biquinho de uma pimenta doce. Não está aqui nesse termômetro que mede a pungência dos frutos, as pimentas super picantes, que também são chamadas de pimentas nucleares, como, por exemplo, a Carolina Reaper, que ela apresenta 2 milhões de unidades de calor Scoville. Próximo, por favor. As pimentas também são fontes de vitaminas. É uma fonte riquíssima de vitamina C. A gente vê aqui nessa tabela, na parte de vitamina C, que tanto as pimentas quanto os pimentões produzem em miligrama por 100 gramas de frutos, muito mais do que de vitamina C, muito mais que brócolis, laranja, tomate, cenoura. No caso da pimenta vermelha também foi identificada uma boa quantidade de vitamina E. Próximo slide, por favor. Também possui vitaminas do complexo B e principalmente as pimentas vermelhas são riquíssimas em carotenoides, em alfa e beta-caroteno, que é provitamina A. Além disso, as pimentas são riquíssimas em fibras, O próximo, por favor. O cultivo de pimenta no Brasil é feito predominantemente por pequenos produtores em sistemas de produção familiar. O próximo, por favor. Com uma forte integração com a agroindústria, principalmente a integração com agroindústrias de conservas e de molhos. O próximo. No mercado brasileiro, existe uma grande diversidade de produtos à base de pimenta. A pimenta ela pode ser consumida fresca, mas os frutos podem ser matéria-primas para a indústria de molhos, para a indústria de conservas, para a indústria da páprica, que é o pó da pimenta vermelha, doce ou picante, a pimenta tipo calabresa, que é a pimenta em flocos, desidratada em flocos, e em outros alimentos como geleias, chocolates, maioneses e vários outros. Muito usada pela indústria de alimentos. Também é usada pela indústria farmacêutica e ainda, volta por favor, e ainda pode ser usada como uma planta ornamental. Próximo. No Brasil, nós também cultivamos diferentes grupos varietais de pimentas, assim como diferentes espécies. Por exemplo, as pimentas do grupo Jalapeno e Cayenne pertencem à espécie Capsicum annuum, que é a mesma espécie do pimentão. O Jalapeno é um tipo de... é uma pimenta originária do México. Ela possui os frutos grandes,
com polpa espessa e alto rendimento industrial. Então, ela é uma das pimentas preferidas pela indústria de molho. A cayenne, já por ter uma polpa espessa, uma polpa fina, perdão, ela se adapta melhor à produção de pimenta do tipo calabresa, que é a pimenta desidratada em flocos. O próximo. A pimenta dedo de moça e a pimenta cambuci, que são muito conhecidas aqui no estado de São Paulo e na região sudeste como um todo, pertence à espécie Capsicum bacato. A dedo de moça, ela pode ser consumida fresca, mas também em conserva e para fazer a pimenta calabresa. Em contrapartida, a cambuci, por apresentar frutos suave e picante, ou doces, com um nível baixíssimo, ou quase nada de pungência, ela é consumida principalmente verde, o fruto imaturo, como uma hortaliça. Ela é usada refogada ou crua no preparo de saladas e de outros pratos. Próxima, por favor. A espécie Capsicum chinense é considerada a espécie cultivada mais brasileira. Isso porque o centro de diversidade dessa espécie encontra-se na bacia amazônica. E realmente é uma pimenta que tem assim, uma diversidade muito grande de grupos varietais com características típicas de frutos e que podem variar, ser pungentes ou doces, ou suave, picante, mas todos esses grupos varietais têm em comum a característica de um aroma acentuado. No caso da pimenta cumari do Pará, e a bode vermelha, são pimentas muito apreciadas aqui na região centro-oeste, no estado de Goiás. Elas são picantes e têm em torno de 200 mil SHU e são usadas principalmente pela indústria para fazer conservas. Próximo. Dentro desse grupo nós temos a rabaneiro. A rabaneiro também é originária do México, da região da Península de Yucatán. Aqui na imagem que está sendo mostrada, os frutos da pimenta são laranja, mas esse grupo varietal tem uma diversidade muito grande de frutos dentro do grupo em relação à cor, principalmente a cor e a pungência. Então, tem rabaneiro de coloração amarela, vermelha, laranja, marrom. E com relação à pungência, o ardor pode variar de 5.000, tem cultivares que apresentam 5.000 unidades de calor Scoville, e outras cultivares que apresentam até 700.000 unidades de calor Scoville. A pimenta murupi é muito popular no norte do país, é uma pimenta extremamente saborosa e muito aromática, e é usada principalmente para fazer conserva. Próximo, por favor. E dentro do grupo da espécie Capsicum chinês, temos os grupos de pimenta de cheiro e biquinho, que são pimentas consideradas doces. A pimenta de cheiro, ela é usada muito aqui também na região centro-oeste, em Goiás, no DF também, e ela é consumida como hortaliças, como a cambuci. Normalmente o fruto imaturo, verde, e também em pratos, no preparo de pratos, refogada, em pizza, em saladas. Já a biquinho, que também é muito conhecida hoje dos brasileiros, ela é utilizada principalmente para conserva. Aqui nós temos uma cultivar de fruto de coloração vermelha, mas existem cultivares hoje no mercado de coloração amarela e também cultivares de coloração laranja claro ou salmão. Próximo, por favor. E finalmente a Capsicum frutescens, que tem como representantes a pimenta do tipo malagueta, do grupo malagueta, e a pimenta do tipo tabasco. A malagueta também é uma pimenta super conhecida. Os frutos podem ser consumidos frescos, verdes e vermelhos, maduros, imaturos e maduros. É usada para conserva, para produção de pasta de pimenta, para produção de molhos. A tabasco é a pimenta usada no molho tabasco, que é conhecido mundialmente
ela é usada principalmente para fazer a pasta da pimenta e o molho. Próximo, por favor. O programa de melhoramento, na verdade, o programa Capsicum, porque ele é até maior do que um programa de melhoramento. O programa Capsicum ele foi iniciado na Embrapa Hortaliças em 1981 e teve como objetivo inicial a identificação de fontes de resistência a doenças que estavam afetando a cultura do pimentão na época, que era a murcha de Phytophthora, causada por Phytophthora capsici, e o vira-cabeça, causado por espécies de vírus do gênero Toxpovírus. Bom, uma característica muito importante, um ponto muito importante do programa Capsicum é a multidisciplinaridade da equipe. Então, nós temos pesquisadores e analistas envolvidos no programa que desenvolvem pesquisas com Capsicum em diferentes áreas do conhecimento, além de darem suporte ao programa de melhoramento genético, cujo o principal objetivo desse programa, desde o seu início, foi o desenvolvimento e a disponibilização no mercado de cultivares de diferentes tipos de pimenta, produtivas, uniformes e com resistência múltipla a doenças. Próximo, por favor. Alguns elementos chaves têm sido tido um papel muito importante no sucesso do programa, no desenvolvimento de novas cultivares e na liberação dessas cultivares para o mercado. Primeiro, seria a ampla variabilidade genética mantida pelo Banco de Germoplasma da Embrapa Hortaliças, que dá suporte ao programa de melhoramento. Outro ponto importante é a estratégia de organização do programa, onde 80% dos recursos têm sido alocados para o desenvolvimento de produtos específicos demandados pelo setor produtivo. E 20% dos nossos esforços têm sido utilizados para explorar novos nichos, novas oportunidades. Também tem sido um elemento-chave a participação de estudantes de graduação e pós-graduação, desenvolvendo os seus trabalhos de conclusão de curso e suas teses de mestrado e doutorado, gerando informações, gerando conhecimentos que são importantes para o programa. Trabalhos também em comparação, em comparação com as universidades e parcerias com o setor privado. Também tem sido, assim, de alguma maneira, o programa foi pioneiro dentro da Embrapa Hortaliças. O primeiro contrato que assinamos com o setor privado para desenvolvimento de novas cultivares de pimenta foi assinado em 1992. E essa parceria, com certeza, foi muito importante nos avanços e resultados positivos que o programa obteve. Próxima, por favor. Bom, falando um pouquinho sobre o Banco de Germoplasma, são em torno de 2.000 acessos de diferentes tipos de pimenta, de diferentes espécies, onde 70% desses materiais já estão caracterizados morfologicamente, e alguns também para doenças e para algumas características bioquímicas de frutos. Essas informações geradas e o próprio banco tem sido assim muito importante na hora que o melhorista ou os melhoristas vão selecionar os genótipos que vão compor o programa de melhoramento. A parte de resistência a doenças continua sendo um dos focos principais do programa de melhoramento de Capsicum na Embrapa Hortaliças. Linhagens anualmente ou a cada ciclo de seleção são avaliadas
quanto a sua resistência aos principais patógenos que afetam a cultura, que é a murcha de Phytophthora, murcha e mancha bacterianas, viroses do gênero Toxopipotivírus, oídio e nematóide das galhas. Próximo, por favor. Também tem sido, assim, um ponto importante no programa, as avaliações bioquímicas e nutricionais das linhagens. Então, o foco das nossas avaliações, que também são feitas a cada ciclo de seleção, são os capsaicinoides, principalmente, e também carotenoides, vitamina C e voláteis, né, compostos voláteis associados a aroma, principalmente das pimentas da espécie Capsicum chinense. Com relação às atividades de melhoramento, normalmente os cruzamentos e autofecundações são conduzidos em ambientes protegidos para avanço, né, de gerações. As linhagens são colocadas a campo, né, progênie de linhagens selecionadas são avaliadas em condições de campo, principalmente para características de planta, como rendimento, arquitetura de planta, porte, precocidade. Desse mesmo material de campo, são coletados frutos que são avaliados em laboratório para características físico-químicas. Então, vemos aqui imagens de linhagens sendo medido o comprimento. Então, é uma característica, tamanho de fruto, massa de fruto, espessura de parede, coloração de fruto usando colorímetro e também outras análises, como pH, sólidos solúveis totais, capsaicinoides, vitaminas e outros. Bom, nos últimos 15 anos, foram lançadas várias cultivares pelo programa de melhoramento. Uma das primeiras híbridos lançados, na verdade, híbrido foi o BRS Brasilândia, que é o primeiro híbrido de páprica desenvolvido no Brasil. Um material resultado de pesquisa de uma parceria com o setor privado. Esse material possui um alto rendimento tanto de fruto fresco como seco, né, rendimento relacionado a tipos de pimenta com esse objetivo, produção de páprica. E materiais com alta qualidade também, de fruto. Essa unidade aqui, não é muito a minha área, mas o que eu entendo é que 210 asta média a qualidade da coloração da páprica. Então, 210 é um valor muito bom. Próxima, por favor. Também foi lançado de um projeto em parceria com o setor privado a cultivar de pimenta jalapeño BRS Saracura, selecionada para as nossas condições de clima e de cultivo. Até então, as cultivares que existiam no mercado eram importadas, pouco adaptadas às nossas condições. Essa cultivar de jalapeño é extremamente produtiva, produz em torno de 60 toneladas por hectare, produz muito mais que muitos híbridos e variedades de polinização aberta disponíveis no mercado. Também é uma cultivar que possui uma pungência elevada, um requisito exigido pela indústria, né, aumentar o teor dentro desse grupo, quando a média é em torno de 25 mil SHU. Essa cultivar também apresenta resistência aos nematóides Meloidose javanica incógnita, a mancha bacteriana, resistência em campo à virose e resistência intermediária à murcha bacteriana. Próximo, por favor. Temos, foi lançado em 2009, mais ou menos, essa cultivar de pimenta dedo de moça, BRS Mari, material também muito produtivo, com grande potencial produtivo, com nível de pungência alto e muito, que se adequa bem ao processamento na forma de flocos desidratados, né, para a produção de pimenta calabresa. Essa cultivar apresenta resistência ao mosaico amarelo do pimentão
e resistência intermediária ao ídio, mancha bacteriana e a antracnose. Próximo. Também, nessa mesma época, em 2008, 2009, foi lançada a cultivar BRS Moema, uma cultivar de pimenta biquinho doce. Também, dentro do grupo, material com grande potencial produtivo, resistente a nematóide, Melodose javanica e ao mosaico amarelo do pimentão. Próxima. Também lançamos uma cultivar do grupo bode, a BRS Siriema, que se adequa muito bem à produção de conservas. Tem os frutos num bom tamanho para processamento na forma de conserva. É um material picante, né? Tem 100 mil unidades de calor Scoville, e é um material extremamente aromático e saboroso. Essa cultivar apresenta resistência ao nematóide Melodose incógnita e é tolerante à doença vira-cabeça. Próximo. Mais recentemente, no final de 2015, início de 2016, foram lançados pelo programa 2 cultivares de pimenta rabaneiro, também desenvolvida e adaptada às nossas condições de cultivo. BRS Juruti, uma delas com um excelente potencial produtivo, né, produzindo quase 50 toneladas por hectare, um nível alto de pungência, que também é uma característica do grupo, que tem muitas variedades cultivares bem picantes, e também com um alto teor de vitamina C, em torno de 122 miligramas por 100 gramas de fruto. Esse material é resistente ao ídio, ao nematóide Melodose javanica, apresenta resistência intermediária à mancha e murcha bacterianas e é tolerante ao vírus do vira-cabeça, do mosaico amarelo do pimentão e do mosaico das nervuras. Próximo, por favor. Junto com o BRS Juruti, foi lançado o BRS Nandaia, que é a cultivar de frutos, cultivar de rabaneiro de frutos laranja. Um pouco menos picante do que Juruti e também com altos teores de vitamina C. Resistente ao ídio e ao nematóide Melodose javanica, com resistência intermediária à mancha e murcha bacterianas e também ao Melodose enterolobe, uma resistência intermediária. Material muito interessante. Tolerante ao mosaico amarelo do pimentão. Próximo. Recentemente, isso no final de 2018, início de 2019, BRS Saracura foi lançada pelo programa. É uma biquinho de coloração laranja claro, que a gente chama assim, adotou como uma biquinho salmão, o nome. Doce, um material doce, crocante, extremamente aromático, também produtivo, com resistência à doença, resistência intermediária, resistência a nematóide, resistência intermediária ao ídio e à mancha bacteriana, tolerante aos vírus vira-cabeça, vírus do vira-cabeça, do mosaico amarelo do pimentão e do mosaico das nervuras. Um material que pode ser consumido fresco, como processado também na forma de conservas. Junto com o BRS Tui, foi disponibilizado o híbrido porta-enxerto para pimentão, BRS Acará, que possui resistência aos principais patógenos do solo que causam problemas à cultura do pimentão. Resistência à murcha de Phytophthora, à murcha bacteriana e aos nematóides Melodose incógnita raça 1 e Melodose javanica. Próximo, por favor. Bom, nós já temos materiais que estão próximos de serem lançados. Os próximos da fila, vamos dizer assim, são 2 cultivares de pimenta rabaneiro, a CNPH 15744 é uma rabaneiro de coloração amarela e pungência em torno de 5 mil unidades Scoville, e o CNPH 15740
É uma habanero de coloração vermelha, mas extremamente resistente ao vírus, o vírus do mosaico das nervuras, causado por PVY. São materiais com ótima qualidade de fruto, com vitaminas. O habanero amarelo, ele possui um aroma bem típico, inclusive fizemos avaliações sobre os compostos voláteis associados a aroma, e esse material apresenta um aroma bem diferenciado, bem diferente dos compostos aromáticos das outras habanero. É uma habanero que pode ser consumida fresca, é um fruto que não é tão pungente, enquanto que o outro material é bem adaptado para a produção de pasta de pimenta e molhos. Temos também, num nível bem avançado de seleção, linhagens de pimenta do tipo Cayenne, visando a produção de pimenta calabresa, né, desidratada em flocos, e linhagens de pimenta jalapeno, com um porte maior, mais adaptadas à colheita mecanizada. Próximo. A maioria das cultivares lançadas pelo programa de melhoramento estão sendo comercializadas por empresas de sementes do setor privado, como parceira, né, do programa Agro 5, a Isla e a Feltrin. A Isla, por exemplo, já está comercializando a BRS Tui, que é biquinho de coloração salmão. E a Agro 5 vai comercializar o híbrido porta-enxerto para pimentão BRS Acará. Próxima. Bom, o programa ele tem à frente novos desafios, e um deles é o desenvolvimento de cultivares de pimenta do grupo jalapeno e de outros grupos também, adaptadas à colheita mecanizada, uma vez que a escassez de mão de obra no meio rural tem sido um grande problema. E, além disso, a operação de colheita de pimenta ela é muito penosa. Temos também novas doenças surgindo, então focar na identificação de novas fontes de resistência, assim como de novas fontes de resistência a pragas, algumas pragas chaves da cultura, como, por exemplo, o ácaro branco. Desenvolver cultivares de grupos de pimentas que o programa ainda não lançou, como é o caso da pimenta de cheiro e a pimenta murupi. E atender novas demandas de mercados, alimentos funcionais, a parte funcional, desenvolver, selecionar linhagens materiais com melhor qualidade e com maior conteúdo de vitaminas, desenvolver cultivares também adaptadas ao cultivo orgânico, e também nessa linha de novos grupos de pimenta, de cultivares de diferentes grupos de pimentas, também atender a demanda do mercado de pimentas ornamentais, desenvolvendo novas cultivares. E buscando, sempre focando na resistência à doença e em uma produção sustentável de pimenta. O que eu tinha para apresentar era isso. Agradeço a atenção e coloco-me à disposição mais para frente a responder algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês tenham. Olá. Estamos de volta aqui, né? Agora vamos dar prosseguimento com a apresentação do professor Carlos Martins. Vai apresentar uma delícia, uma geleia usando pimenta habanero, chocolate e bacon. Coisa maravilhosa, né? Depois... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo certinho? Sim, professor, estamos ouvindo. Cláudia, você pode fechar seu microfone. Espera só um pouquinho, professora Cláudia, eu queria só fazer uma pergunta, posso? Pode. Qual é a urgência dessa habanero de chocolate que eu vou usar hoje?
senhora tem noção? Eu imagino que seja muito picante. Porque assim, dentro de cada, mesmo dentro, por exemplo, da habanero marrom, ou da chocolate, ou da laranja, há variação de pungência, mas no geral elas são muito picantes. Eu acho que estão ali na faixa de uns 300 mil SHU. Senhor, a ideia inicial, a receita que eu vou trabalhar hoje, ela era feita com pimenta dedo de moça, mais comum, e eu falei, bom, vamos trocar pela habanero, né, porque é o cultivar, que talvez venha para Sorocaba ali. A ideia inicial era trabalhar com algo em torno de uns 500 gramas de geleia, porém, meia pimenta habanero pequena já foi impossível de comer. Então, a gente está alterando um pouquinho a receita agora, ao vivo, para vocês. Obrigado, professora, pela indicação. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Então, a ideia de hoje é a gente trabalhar um pouquinho na cozinha também, com toda essa história, todas essas informações que nós damos a professora Cláudia passar para a gente nesses últimos minutos aí, falando de várias pimentas e colocando onde que algumas tinham uma pungência muito alta, outras poderiam até ser comidas frescas, né? A gente pode brincar, então, com uma variedade de receitas em cima disso. A proposta é fazer uma geleia, e a ideia da geleia de pimenta, ela é uma receita que hoje, eu vou dizer que ela está em moda em vários livros, você vai encontrar em vários sites da internet, você tem aí uma infinidade de receitas, uma mais diferente da outra. E então nós tentamos aqui uma adaptação de uma receita que era mais tradicional, uma geleia de pimenta. Só que para não ficar somente numa geleia de pimenta, onde eu ia usar como veículo base uma maçã, ou então usar um abacaxi, a gente resolveu incrementar um pouquinho mais. Por que não a gente brincar com um pouco mais saudável feito na receita? Então, hoje nós vamos fazer uma geleia de pimenta habanero, uma pequena inteira. A gente vai usar somente metade de uma e detalhe, hein? Sem nenhuma semente. Metade ficou muito forte. Então, se você não gosta, ou se você não pode com essa picância tão alta, diminui, coloca um quarto só da pimenta, e aí você vai testando essa receita e vai aumentando ou diminuindo de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua vontade. Bom, para começar, então, vamos trabalhar aqui a nossa receitinha básica. Vamos ligar o fogo. Vou colocar fogo aqui na panela para a gente começar a trabalhar. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer para essa receita, na sequência que vai aparecer depois no site, depois junto com o vídeo, eu citei a utilização de algo em torno de 500 gramas de bacon, picados bem pequenininho, picados bem os quadradinhos miúdos. Se você não gosta de uma geleia que fique muito granulosa, pode diminuir a quantidade. Hoje eu vou fazer aqui uma quantidade um pouco menor dessa receita. Primeira coisa que eu fiz foi, pega uma panela ou uma frigideira que você tiver, pega todo aquele bacon cru que você tinha, coloca dentro da panela, com fogo médio abaixo, e vai fritando ela na própria gordura do bacon, para que ele fique bem sequinho. Tá? Uma vez que o bacon estiver seco, você tira e preserva a gordura. Olha que eu vou usar a mesma panela que eu já fritei ele para adiantar o nosso trabalho. Então, sobrou um pouquinho de gordura aqui dentro, que é a gordura que eu vou precisar para começar a trabalhar a cebola, que a gente vai entrar aqui, e também a pimenta que foi cortada em quadradinhos extremamente pequenos. Eu cortei a pimenta pequenininho e ralei a cebola. Se você gosta de cebola inteira, se você gosta de algo diferente, você pode cortar finamente a cebola branca. Cebola branca, posso entrar também com uma cebola roxa, ela vai dar um outro sabor diferenciado. Estou entrando aqui com a pimenta, eu quero que essa pimenta ela frite por alguns minutinhos aqui dentro daquela gordura do bacon. Tá? Não é para queimar, é só para iniciar o amolecimento. E nesse momento, vocês não têm noção aí, né? O vídeo ainda não tem a capacidade de transmitir esse aroma,
está muito ardido. A gente percebe bem isso com o cheiro, com o aroma que sobe aqui. Entro com toda a cebola, tá? E de novo, eu não quero que essa cebola ela fique dourada, eu quero que ela somente murche rapidamente. Então, mais alguns minutos. Como eu estou perto da panela, eu trabalho com o fogo alto, então já baixou um pouco a temperatura aqui do meu produto, né, da receita que a gente está fazendo, e eu vou murchar essa cebola por mais uns minutinhos. Sempre que eu vou fazer uma cocção, e na nossa receita a gente vai usar um pouquinho de alho moído, alho pasta também, eu entro primeiro com a cebola. A hora que a cebola der uma murchada, eu entro com o alho. Se eu entrar com o alho logo de início numa receita, o alho pode provocar ou deixar um sabor amargo. Então, você come uma comida de vez em quando e você sente aquele retrogusto amargo no fundo da garganta, provavelmente quem cozinhou entrou primeiro com o alho. E o alho amarga se ele fritar antes. Então, a hora em que a cebola começa a soltar um pouco do seu líquido, a hora que ela está bem murchinha já aqui no fogo, eu venho com o alho e a gente entra aqui com o alho. Tá? De novo, vai dar uma refogada. A ideia que eu quero aqui, a gente não vai ficar fazendo a receita inteira, porque é uma geleia e a geleia tem que apurar com fogo bem brando até a gente conseguir uma consistência interessante nela. Bom, murcho a estrutura que eu quero, eu preciso de pectina para que eu consiga ter aquela viscosidade, aquela liga que uma geleia normalmente tem. Posso entrar com abacaxi, mas eu vou entrar aqui com uma pasta de maçã. Eu peguei a maçã e passei no processador. Ficou um suquinho aqui de maçã. Passo. A quantidade de pectina que a maçã tem é suficiente para ser emulsificante nessa receita. Entro com ela, aqui rapidinho, de novo, mexo para homogeneizar e para deixar tudo misturado aqui dentro da panela. E eu preciso, em toda e qualquer geleia, eu preciso de uma certa acidez. E a acidez, já que eu estou trabalhando com maçã, eu vou entrar aqui com algo em torno de uns 50 ml de vinagre de maçã também. Tá? Então, eu já consigo a acidez que eu preciso com o vinagre de maçã. De novo, eu estou com um purê aqui, legal, dá para vocês observarem pela imagem. Tá? Porém, o que eu quero agora é começar a dar aquela viscosidade. Toda geleia, ela tem que ser doce. Poderia entrar com açúcar refinado branco, mas eu estou entrando com açúcar mascavo, que ele vai dar um sabor diferenciado, um sabor especial aqui no nosso prato. Entramos com o açúcar mascavo, de novo, mistura tudo. Essa é uma geleia que ela não vai ficar clarinha, ela é uma geleia que vai ficar escura. A gente já mudou bem a coloração com a entrada do açúcar mascavo. Feito isso, eu poderia estar trabalhando um pouquinho mais lento. Dado uns 4 minutos entre cada ingrediente e outro aqui, para dar um pouquinho mais de tempo. Mas depois de uns 10 minutos cozinhando basicamente isso aqui, eu venho com o meu bacon que está totalmente frito e sequinho e coloco ele aqui dentro. Agora, meus queridos, a gente tem que aguardar. O fogo ainda está alto, eu vou abaixar o fogo. Isso daqui ele vai trabalhando bem lentamente. O fogo bem baixo, eu tenho uma quantidade ideal de líquido aqui dentro, mas dá para vocês verem que está ainda escorrendo. Isso daqui uns 15 minutos aproximadamente, já vai ter uma consistência de geleia. E aí, quando a gente fala em consistência de geleia, eu estou falando disso daqui, ó. Na testagem dessa receita, há uns dias atrás, eu fiz meio quilo. Só sobrou isso. Aqui eu tenho algo em torno de 100 gramas. E a textura dela fica bem diferenciada. Ó. Fico com uma geleia bem rústica, com pedaços grandes de pimenta. E essa daqui, quando eu fiz, a gente entrou com uma habanero chocolate inteira. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ela está picante, mas extremamente saborosa.
3 ou 4 dias depois, ela fica ótima. A gente vai vir agora com algumas perguntas e a minha geleia ela vai continuar aqui trabalhando. No decorrer, ainda desse final, eu quero mostrar a textura que eu consegui nesse processo aqui. Pessoal, façam em casa, dosem a quantidade de rabaneiro que você achar ideal. Está ardendo a boca, eu vou tomar um golinho de água. Pessoal, chamo de volta para as perguntas aí. Bora. Olá, pessoal, tudo bom? Então, vou pedir para a doutora Cláudia e a doutora Sabrina abrirem as câmeras e também os microfones e vamos fazer um bate-papo agora, tá? Tem uma série de perguntas aí. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. A fazendeira do Jardim de Guanabara pergunta: quem é o representante dos materiais aqui em Goiás? Ou seja, como que está comercializando esses materiais aí em Goiás? Meninas, fala sempre da Sabrina e a doutora Cláudia. Marcelo, por favor, você pode repetir? Eu não ouvi bem. Tá? Tem muito chiado, eu não estou ouvindo bem. Tá, ok. Perfeito, eu vou repetir. A fazendeira do Jardim Guanabara pergunta: quem é o representante dos materiais aqui em Goiânia? Eu posso responder essa. Bom, o que a gente tem aconselhado aos produtores quando eles entram em contato com a gente é para consultar os sites dessas empresas de semente. Então, no próprio site da Isla, da Feltrin e da Agro 5, que comercializam as nossas cultivares, entrar em contato com eles, que eles vão indicar os representantes em diferentes regiões do país, inclusive aqui na região centro-oeste. Eu posso complementar, Cláudia? Por favor. Geralmente, esses produtores, eles conseguem comprar diretamente pelo site também. Eles vendem as sementes pelo site dessas empresas, da Isla, da Feltrin, da Agro 5, né? Sim, então, é verdade. Às vezes não precisa de um representante. Você entra no site, você consegue obter essas sementes, essas cultivares da Embrapa. A próxima pergunta é a seguinte. A Júlia Antunes pergunta: qual é o gasto para a produção de sementes e qual a sua produtividade? É uma produção que vale a pena? Olha, a parte de produção de sementes não é a minha área. Então, eu acho que seria interessante ela entrar em contato com as próprias empresas de semente. Porque, na verdade, Sabrina, depois me ajuda, de repente, a completar isso aí, porque não é tão simples você ser um produtor de sementes, de hortaliças, sementes de pimentas. Você tem que ter registro na ABCESEM, você tem que ter a parte de produção de sementes é diferente da parte de produção de frutos, os cuidados que você tem que ter, então você tem que ter experiência. O ideal seria que entrasse em contato, porque às vezes as próprias empresas de semente contratam produtores de sementes. Então tem que estudar isso, tem que pesquisar. Quer complementar uma coisa, Sabrina? Não, acho que não tem muito que complementar. Então, né? Tá bom. O senhor Paulo Chanel pergunta: quais as diferenças básicas entre a Cayenne e a dedo de moça tradicional? Bom, não sei, Sabrina, você quer responder essa, que né, da parte de... Eu poderia responder, mas a Sabrina sabia responder melhor que eu. Primeiro que começa que são duas espécies diferentes, né? A Cayenne é capsicum e a Dedê moça é capsicum bacato. Então, são duas espécies diferentes. Mas ambas, elas têm o mesmo propósito para utilizar como calabresa, né? Porque são pimentas com uma polpa mais fina e que serve para desidratar e para utilizar como pimenta calabresa, que são utilizadas para linguiças, para frigoríficos, né? Então, elas têm o mesmo objetivo, né? Mas só que são duas espécies diferentes. Não sei se quer complementar mais alguma coisa, Cláudia?
A pungência também é muito parecida, né? É de uma pungência média para baixa, né, Sabrina? Claro que a Mari, a BRS Mari é até uma exceção, porque ela é um material mais picante, né, do que o normal de uma dedo de moça. Uma coisa que tem que ver também, às vezes, o produtor, a região, eu acredito assim que, no geral, a pimenta dedo de moça tem um ciclo um pouco maior, né? Porque as ano tem ciclo mais curto, né, Sabrina? Um pouquinho menos, né? Um ciclo mais curto do que a abacato, né? Exato. A mais uma pergunta. O Sérgio Mitsu Ishikawa, ele pergunta: há pesquisas de porta-enxerto de pimentão para resistência ao meloidógeno enterolobe junto com a incógnita e a javânica? A incógnita e javânica, nós temos esse híbrido o BRS acará, que é resistente. Enterolobe, a gente identificou um bom nível de resistência na pimenta rabaneiro, mas não para usar como porta-enxerto. É uma cultivar que tem um nível de resistência intermediário, né, em vista de outros materiais, porque é um nematóide muito difícil, você até hoje não se encontrou boas fontes de resistência. Agora, em cápsico não, mas acho que havia um trabalho na Embrapa Hortaliças usando solanáceas silvestres, que era o Mendonça que fazia. Eu acho que ele andou testando algumas solanáceas silvestres, né? Eu não sei o nome aqui, não sei da espécie. Talvez jurubeba, não sei. Mas tem algumas outras espécies que parece que houve um bom resultado. Mas, assim, eu não trabalho com isso, né? Com essas solanáceas, então não posso dizer. Mas em cápsico, só a melodógene javânica incógnita, que o BRS acará tem resistência. A enterolobe, não. Mais uma pergunta do Sérgio Mitsu. O porta-enxerto acará pode ser usado com as diversas cultivares comerciais de pimentão hoje disponíveis? Quando nós fizemos uns testes, o que acontece? Os híbridos de pimentão, eles mudam ano após ano, né? Assim, a rotatividade dos produtos, de novos híbridos no mercado é muito rápido. Mas, assim, há uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, nós fizemos testes com alguns híbridos comerciais, tem até um trabalho publicado, onde nos híbridos, os híbridos de pimentão comercializados naquela época mostraram uma grande compatibilidade com esse porta-enxerto. Então, são testes que periodicamente a gente tem que fazer, né? De testar com novos materiais que vão sendo disponibilizados no mercado. Mas, de uma maneira geral, ele apresentou uma taxa, um índice de compatibilidade, esse porta-enxerto, muito alta aos híbridos disponíveis na época. Agora, vamos fazer algumas perguntas para o chefe Carlos. Primeira coisa, o Edson da Silva Faria pergunta: qual é o acompanhamento para essa receita, professor? Olha, eu vou falar para você. Bom, se você gosta somente de geleia, uma torradinha fica legal. Mas esse final de semana, olha, ontem, né, foi o primeiro dia da nossa semana aqui, acompanhou o churrasco. Tá? A carne que estava assando ali na grelha veio para a mesa e de meio quilo só sobrou aquilo que eu falei para vocês. O pessoal que estava aqui em casa comeu e comeu bem carne. Fica legal porque você tem o bacon que te dá aquele ponto salgado, né? E normalmente quando a gente fala em confeitaria, fala numa geleia, a gente sempre coloca uma pitadinha de sal para realçar o sabor. Aqui eu não preciso disso, né? O bacon já é salgado. Então, um acompanhamento legal seria ela acompanhando um assado. Qualquer carne assada, uma carne grelhada, ou aquele seu filé somente selado no dia a dia,
com uma colherada dessa geleia, eu acho que muda por completo o sabor que você tem aí da refeição. Mais uma pergunta para o professor. Dá para consumir a geleia pura? Dá. Dá sim, Edson. Dá sim. Não sei se o Edson viu agora há pouco, tá? Mas, essa aqui é a geleia que a gente estava, que eu já tinha produzido, e você consegue comer ela crua. Não, né? Comer ela prontinha, assim, sem nada. Então, se você não é fã dessa picância, pode se tornar ruim. Mas, para quem gosta dessa picância, dá para você comer ela sem problema nenhum. Professor, o Paulo Canel está perguntando quais, eu acho, inclusive para as meninas, quais as variedades usadas para o pós de páprica? Eu não consegui entender, perdão. Repete. A pergunta é: quais são as variedades usadas para os pós de páprica? Bom, eu posso responder. Para a produção de páprica, dificilmente a gente vai encontrar materiais no Brasil. A BRS Brasilândia, que é um material desenvolvido pela Embrapa, era um material exclusivo na época para o pessoal do setor privado que financiou a pesquisa. Bom, elas têm características muito próprias. Por exemplo, elas têm que ter um alto teor de sólidos solúveis totais, alto teores de carotenoides. Então, hoje, no mercado, eu não sei se Sabrina, não existe no mercado nacional, né, Sabrina? Cultivares. Então, tem que ser materiais e depende também do que é essa páprica. Se é uma páprica doce, que você vai produzir o pó só para agregar cor, ela tem que ter 0 de capsaicina. Mas também existem as pápricas picantes. E aí, as pápricas picantes, você pode, de repente, testar alguns materiais que tenham... a gente não tem trabalhado com isso, mas, de repente, algumas cultivares que tenham um teor de sólidos solúveis totais bem alto, para que quando você desidrate, você não fique só com a pele. Por exemplo, se você pega um pimentão comum, um pimentão vermelho comum, e você for desidratar, fica praticamente a pele, porque ele tem muita água, tem mais água do que matéria seca. Sabrina, não sei se tem algum material para páprica no mercado hoje, eu acho que só material de fora mesmo, né? Só material de fora. No Brasil, não tem nenhuma cultivar lançada. Que a gente possa... A não ser a nossa, né? Que não está sendo comercializada. Mais uma perguntinha. Cícero Araújo pergunta: como posso exportar a pimenta? Como pode exportar a pimenta? Bom, aí você tem que ter contato com exportadores, né? Que não é... Mas assim, dizendo, eu acho que existe sim, né? Eu falo assim, não é a minha área, mas eu acho que existe sim mercado para exportação. Existe, por exemplo, um interesse, principalmente da Europa, de exportar frutos de rabaneiro frescos. Interessante, para a França, já ouvi conversas e alguns exportadores, mas ter esse contato, né, que eu não tenho, tá? Não sei, acho que Sabrina também não tem, mas contato e trabalhar com qualidade e ver, por exemplo, rabaneiro é um material que você pode exportar, fruto fresco, ver que tipo, que qualidade que tem que ter esse material, a pungência ou a cor, tamanho de fruto, sanidade, né? Para a parte de exportação, sanidade é uma coisa também que tem que ser muito bem trabalhada, tem um manejo do campo muito bem feito. Mas, assim, existe essa possibilidade, mas eu vejo assim, principalmente a gente vê essa parte de exportação de pimenta, a pimenta processada, né? Pimentas
em conservas, ou então empresas de molhos, de molho gourmet, de algum material diferenciado, ou então, há muitos anos atrás, eu tive contato com o pessoal do sul de Minas, eu acho, que produzia conserva de pimenta para exportar para os Estados Unidos, de pimenta malagueta. Para quê? Para os mineiros que moravam nos Estados Unidos. Então, existe esse mercado também, né? Quase que... não é bem voltado para os americanos, mas voltado para os brasileiros que moram fora. Mas isso é você conhecer o mercado, que realmente a gente não tem esse contato, né, próximo com exportadores e que possa dar mais dicas, entende? Agora vamos a uma pergunta do Paulo Chanel. Chefe Carlos, posso usar alginato de algas para fazer a base da geleia funcionar? Ouviu, professor? Acho que não. Não? Professor, acho que o microfone está fechado aí também. Eu vou repetir novamente. Vamos lá. Chefe Carlos, posso usar alginato das algas para fazer a base da geleia funcionar? Olha, o alginato eu preciso testar. Agora, o que a gente pode usar aqui, goma xantana, mas eu posso trabalhar direto a frio, se eu quiser, né? Eu faço todo o processo, ela esfriou e eu consigo dar o espessamento com goma xantana. O alginato eu não testei, o Paulo. Eu posso responder depois para você. Tá? Alginato eu não tenho certeza para te responder, mas com goma xantana eu tenho feito várias geleias e tem dado um resultado legal. Então, o que eu teria que fazer para usar uma goma xantana? Eu posso processar ou trabalhar um pouco a cocção da cebola e do alho no primeiro momento, misturar os demais ingredientes, ou misturar o açúcar e deixar ele no fogo somente para ele se dissolver, desligo e entro com a goma xantana e eu consigo espessar isso sem problema nenhum, e ela me dá esse resultado. Agora, o alginato, eu fico te devendo, eu dou essa resposta, eu vou correr atrás aqui, até dar uma testada nos próximos dias para poder ter uma resposta mais concreta, né? Mas já que eu acabei vindo para cá, só para vocês terem uma noção, eu já cheguei no ponto que eu queria, tá, ó, ela já secou, não vou deixar caramelizar mais, porque senão depois que ela esfriar, fica muito duro, fica muito que ela está aqui, é o suficiente. 20 minutos no máximo de cocção e tem um resultado legal para uma geleia que você pode degustar e com carne, com várias outras coisas, até mesmo comer ela. Agora uma pergunta para as meninas. A José da Silva pergunta: quais são os principais gargalos na produção de pimentas no Brasil? Ô, Cláudio, o microfone está mudo. Desculpa. Eu esqueço. Assim, depois se a Sabrina quiser complementar, mas assim, acho que um dos grandes gargalos é ainda a gente não ter cultivares disponíveis no mercado de todos os grupos de pimenta, porque, como eu falei, a diversidade é muito grande de tipos de pimenta, doenças, né, manejo de doenças. Então, a gente vê a dificuldade de muitas vezes de ter produtos registrados que não tem para cultura, a parte também de mão de obra no campo. Por quê? A parte de frutos pequenos e pimenta exige uma grande mão de obra para a colheita, o rendimento é muito baixo. Então, às vezes, você vê mesmo o agricultor familiar, ele contrata sazonalmente mão de obra para a colheita de frutos. Então, a gente vê que muitas vezes os frutos se perdem na lavoura porque ele não dá conta de colher, porque não tem mão de obra disponível.
Não sei, Sabrina, se você lê, mas acho que esses são grandes problemas. Se você acha que existem outros gargalos que poderia complementar? Como você falou, né, que muitas vezes não tem as cultivares disponíveis no mercado, daí o produtor utiliza suas próprias sementes. E isso pode se tornar um grande problema, né, porque geralmente tem muitas doenças que são transmissíveis via semente, né, como viroses, bactérias, e se torna um grande problema. Outras vezes também eles cultivam as pimentas muito próximas uma das outras, e daí pode haver um cruzamento entre essas pimentas, né? Então, tem vários fatores aí que podem afetar o cultivo da pimenta. Mas você acha que incluiu quase todos os que a gente tem estudado, né? E Sim. tentado procurar soluções. Você está sem som. Você está sem som. Opa, agora vai eu. Aí, leitura labial. Bem, tem uma pergunta bastante interessante agora, que é uma pergunta picante, digamos. O Edson da Silva Farias pergunta: foi comentado que o princípio ativo da pimenta não é favorável para o consumo de quem tem problemas com hemorroides e refluxo. Tem alguma precaução com relação ao consumo puro? Olha, Marcelo, essa pergunta é muito difícil, eu vou consultar os universitários. Mas é o seguinte, eu acho o seguinte, há muito tempo atrás, eu conversei com uma nutricionista de um hospital de São Paulo, não lembro mais. E ela disse que o grande problema, às vezes, da pimenta não é a pimenta fresca, são as conservas, às vezes com vinagre, que são ácidos, e que isso pode causar problemas. Que se você comer pouquinha pimenta, assim, não exagerar, eu acho que pode ser por aí você diminuir esse problema. Inclusive, tem gente que acredita que algumas pimentas curam esses problemas. Não sei se é verdade. Por exemplo, a pimenta cumari, que é uma pimenta, né, Sabrina, semi-domesticada, cumari verdadeira, pimenta passarinho, tem gente que usa ela como remédio. Todo dia amassa uma pimentinha no seu prato, umazinha, e come, faz bem e sara desses problemas. Mas eu não sou médica, hein? Então eu não posso assim. Mas eu acho que tudo que a gente come com parcimônia, né, é o mais indicado. O negócio é não exagerar nas pimentas também. E, Cláudia, só complementando, sim, tem pessoas que são mais sensíveis, ou tem gastrite, né? Daí tem que ter um acompanhamento médico, né? Que claro. Às vezes não é a pimenta que provoca a gastrite, mas a pessoa já tem e ela acentua o problema, né? Se você comer muito também, pode ter irritação, né? Na boca, no estômago, intestino. Agora, a Josley Figueiredo da Silva pergunta para o chefe. Passa a receita de geleia com pimenta menos picantes. Achei que era dedo de moço que o professor falou. Não, acho que a ideia é o seguinte, puxando a fala da Cláudia, quantidade, tá? Você não precisa entrar com toda essa quantidade de pimenta que eu trabalhei. Para mim, tá muito legal, só que eu como pimenta. Trabalho com cozinha oriental, e quando a gente chega em algumas coisas como Tailândia, por exemplo, são pratos apimentados. E para mim é muito bom, eu gosto muito. Isso. Se você não quer habanero, troca pela dedo de moça. Tá? Então troca por uma outra que tem uma picância um pouquinho menor. E se me permite, eu queria jogar uma perguntinha já para a Cláudia aí. Caso você falou na sua apresentação e me passou essa resposta. Em determinadas épocas, eu compro pimenta dedo de moça, ela está mais pungente, em outras épocas ela está menos pungente. Bom, talvez também a Sabrina possa complementar.
a ideia é o seguinte, o que nós às vezes, há diferenças entre variedades, porque nós não temos esse controle quando vamos na CEAGESP, como quando vamos no mercadinho, quando vamos no supermercado comprar. Então, pode ser que num ano o produtor produziu ou veio de um outro produtor que plantou uma outra variedade. Então, isso há diferença. Mas também a pungência nas pimentas, ela sofre um efeito ambiental muito grande. Então, se ela foi produzida em temperaturas mais altas, né, numa época mais seca, a tendência é de produzir mais capsaicinoides. Tanto que ele não é assim, quando você fala uma pimenta, um valor tal, ela sempre varia de um ano para o outro. Às vezes um ano mais frio, né, um ano com temperaturas mais baixas, vai produzir menos. Sabe, é uma coisa tão interessante que às vezes numa mesma planta, você pega um fruto, ele é muito picante, e você pega o outro, um fruto mais baixo, outro no meio da planta, um tem mais e menos, né? Não sei se Sabrina também quer complementar alguma coisa, Sabrina. Eu ia falar da posição do fruto na planta, né? Que há uma grande variação, né? Já foi comprovado pelas teses que foram feitas aí, que na mesma planta você tem uma diferença enorme de pungência. É muito variável. Então, eu vou completar aquela resposta que ela me pediu agora há pouco. Essa receita que eu passei com meia rabaneira pequena, ela sempre foi feita com 2 pimentas dedos de moça grande. E tem hora que eu faço com 2 pimentas dedos de moça grande e as pessoas não gostam porque está muito picante. Então, uma das minhas sugestões entra com um pedacinho pequeno da rabaneira, se você quiser testar, e depois de uns 5 minutinhos que você estiver mexendo, prova. Se tiver fraco, você pode entrar com um pouquinho mais e aí continua o processo. Mas a ideia é uma geleia de pimenta. Quando a gente come uma geleia de pimenta que tem picância, a gente está esperando algo um pouquinho mais forte. Então diminui a quantidade, ou então muda, né, para uma dedo de moça que ela é um pouquinho mais fraca. Mas eu vou falar para você que tem uma diferença gritante entre fazer com a dedo de moça e fazer com a rabaneira. Eu nunca tinha feito ela com a rabaneira. Com a proposta da live, eu falei, vamos testar, que eu passei na mercearia, no Hortifruti, encontrei a rabaneira bonita, chocolate, eu falei, essa que eu vou testar. E valeu a pena. O sabor é muito mais gostoso, muito mais agradável. Tirando o problema de ser extremamente picante. Aí diminui a quantidade. A receita que vai para o ar, aí vai ficar para vocês encontrarem, para vocês darem uma olhada, ela é colocada uma. Então aqui eu já falei metade. Se você acha muito forte, use 1/4, tá bom? Já estamos encerrando, tem mais 5 perguntas. A seguinte pergunta é do Edson da Silva Farias, chefe Carlos de Palestrantes. Com referência ao uso de pimentas em pratos com peixes, quais são as dicas? Pimentas em pratos com peixes? Olha, exatamente. Eu acho, minha opinião pessoal, aqui vamos ver se o professor Carlos concorda comigo. Eu acho que as pimentas mais aromáticas, esse grupo da chinês combina muito com peixe, com caldo, né? Não sei, professor. Concordo. Eu vou apresentar. Não, concordo. Então, acho que é bastante delicado, acho que o paladar, né? Combina, isso que você falou é perfeito, combina muito essas pimentas de cheiro com pratos mas vamos fazer um ceviche com uma ardência um pouco maior, né? Então aí vamos lá, você não quer muita coisa, uma pimenta dedo de moça picadinha, uma fatia bem fininha, vai dar um resultado, um ceviche feito aqui na nossa cidade ou na sua cidade, uma tendência muito legal, muito agradável. Com relação às pimentas de cheiro, eu tenho uma certa reserva com algumas que são extremamente florais, né? Para o meu paladar, as florais não são tão gostosas. Particularidade minha. Sim. Nos pratos de peixe, sem dúvida nenhuma, e você está corretíssimo. E como você falou na sua apresentação, que as
as pimentas biquinho, né, que caíram na graça. Hoje você senta num restaurante japonês para comer sushi e você tem alguns joe, né, pimenta biquinho em cima. A gente brinca, né, dentro da cozinha aqui, que quando isso acontece, chega na nossa mão um prato como esse, tão modificado. Se a gente for pensar na cultura de onde veio o prato, a gente tem uma brincadeira que é até meio chata, mas quando se fazem um sushi desse com uma pimenta biquinho na parte superior, é capaz de morrer um sushi man lá no Japão, de tanto ódio da modificação. Mas, por outro lado, eu vejo muito aquela ideia. Se tem alguém fazendo, é porque tem alguém comendo. Tem público e a gente tem que aproveitar ao máximo e transformar. Mas eu acredito que o que você falou, então, as pimentas de cheiro caem muito bem com o peixe. Eu li, escutei numa palestra que eu participei há algum tempo atrás, que a carne de peixe ela é tão delicada e tão saborosa que o menos que a gente interferir com ingredientes mais fortes seria o ideal. Né? Então, entrar com alguns aromas mais simples, não tão fortes, não tão picantes, para não perder a essência da carne do peixe, que ela já é extremamente saborosa e é um sabor mais aveludado, um sabor mais delicado. Eu acho que interfira ao mínimo. Então, pimentas extremamente fortes e picantes, eu acredito que não ficaria legal, não. Tá? Tirando o ceviche, que ele pede essa picância ali. Mas dá para brincar com alguns outros sabores, com essas aromáticas que a Cláudia falou. Talvez colocar menos, né, professor? Como Sim, você falou, nenhuma. Você não vai colocar uma pimentinha de cheiro ou um pedaço, né? Metade de uma pessoa para dar um... O que eu vejo, Cláudia, é que assim, se você vai falar numa cozinha mexicana, que é picante, uma cozinha peruana, que tem muitos pratos picantes, ou numa cozinha tailandesa, ou coreana, que é picante, em determinados momentos, a picância é tão alta no prato, que você só sente ela. Outros sabores, eles se perdem. Mas aí eu tenho que pensar o seguinte, se aquela culinária ela é típica e ela tem raiz, faça com pimenta, prove. Nas minhas aulas eu deixo para claro para os alunos, olha, coloque pimenta, prove, porque você tem que ter noção desse sabor. Se no seu dia a dia você não gostar daquilo, você diminui. Mas muitas vezes o cliente no restaurante, quando pede o prato, ele está esperando essa picância forte. Então, depende muito do prato. Se é um prato que não tem história, se não tem uma raiz picante no seu desenvolvimento, vamos dosar, vamos usar menos, porque senão você perde o paladar, né? Porque no primeiro momento é só essa picância. E é muito interessante que essa mistura da rabanero aqui nessa geleia, na hora que você leva para a boca, esquenta tudo. Tá? E da última vez que eu mostrei aqui, que perguntaram se eu podia comer ela somente pura, eu comi e não tomei água de novo, então ela já dissipou e ela já passou. Então o açúcar, a maçã, dá um equilíbrio legal. É uma picância no primeiro momento, depois ela alivia muito rapidamente. Para falar a verdade, quando eu fui testar, né, eu conversei com a professora Berta, com a esposa da professora Berta, e a indicação foi: pega um pedacinho da rabanero, coloca na tua boca e fica com um copo de leite do lado. E eu fiz isso. E no primeiro momento eu tive que tomar o leite, mas rapidamente ela foi se dissipando. E é legal. Sim. Bem, vamos a mais algumas perguntas, já encerrando, né? Paulo Chanel pergunta: quando se planta sementes de primeira geração, de sementes híbridas, se mantém a picância nas seguintes? São oriundas do meu plantio. Repete, Marcelo, por favor. Quando ele planta a primeira geração oriunda de híbridos? Isso. Se mantém a picância nas seguintes. São oriundas do meu plantio. Eu acho que depende do material que foi usado nos cruzamentos, né? Naquele híbrido. Com certeza vai haver uma segregação. Vão existir muitas mais e outras menos picantes. Mas, por exemplo, se é um híbrido onde os dois parentais eram picantes, a picância permanece. Mas se, por exemplo, foi um cruzamento entre um material com baixa pungência ou zero de pungência, pode ser que ocorram algumas plantas com nível muito baixo. Mas, no geral, assim, é muito difícil, você teria que avaliar, a não ser que ele tenha encontrado dentro desse material
dessa população, vamos dizer aí F2, alguma planta doce. Mas talvez não tenha a mesma pungência do material original, mas a tendência é permanecer, a maioria das plantas serem pungentes, ardidas. Ok. A Cleocilene Reis pergunta, se tratando do plantio, quais os espaçamentos com que se deve trabalhar? E qual é o período de colheita das pimentas? Bom, eu vou falar algumas coisas, depois a Sabrina também pode complementar, né, se eu esqueci. Ou até, Sabrina, você quer responder essa daí? De espaçamento? O espaçamento a ser adotado vai depender muito do grupo de pimenta, do tipo, por exemplo, a pimenta malagueta, ela é uma planta mais arbustiva, é maior, e você colhe por mais tempo, às vezes você colhe por mais de um ano, por mais de um ciclo. Se essas plantas crescem muito, você vai ter que adotar um espaçamento maior entre linhas e entre plantas. A dedo de moça também não é uma planta pequena. Então, depende muito. Você vai ter plantas menores. Às vezes, uma pimenta cumari do Pará, ela tem um porte menor, você vai usar espaçamentos menores. Então, espaçamento depende muito do tipo de pimenta que você quer plantar. Então, eu aconselho a quem está interessado a ter algumas informações, a gente até pode passar, Marcelo, depois, o link do sistema de produção online de pimentas, onde a gente especifica os diferentes espaçamentos em função dos diferentes tipos de pimenta. Sabrina, você quer complementar alguma coisa? A gente também tem visto que eles têm utilizado um espaçamento maior entre plantas, né, para facilitar a colheita. Hoje já se encontra, por exemplo, na pimenta de cheiro, até 2 metros entre linhas, né? Então, isso tem facilitado muito a colheita. Então, como a Cláudia falou, tudo depende do tipo de pimenta, né? As jalapeños são bem mais próximas ao espaçamento entre plantas, né? Sim. 0,3, 30 centímetros, 40 centímetros, né? Sim, sim. As cumari já são 80. Então, como a Cláudia falou, lá na publicação, no sistema de produção, tem especificado as nossas experiências em termos de espaçamento. A pergunta tinha uma outra pergunta. Ela perguntou espaçamento e perguntou mais alguma coisa? Período de colheita. Período de colheita? Bom, período de colheita também depende do grupo, do tipo. Por exemplo, a pimenta jalapeño, ela vai ter um comportamento meio parecido com o do pimentão. Normalmente, na pimenta jalapeño, você faz uma colheita, às vezes 2, então o ciclo é mais curto. Agora, tem malagueta, tem dedo de moça que você colhe por 6, 7, 8 meses, 1 ano. Se a planta continua sadia, produzindo e respondendo bem à sua adubação de cobertura, ao manejo, aos cuidados, e não está doente, e você ainda consegue ter um bom rendimento, você estende aí por mais tempo, né? Até a gente chama que tem algumas pimentas, como a malagueta, que são semi-perenes, né? Se elas estão sadias, você colhe. Já vi produtor colher malagueta por 2 anos. E nem a biquinho também, né, Cláudia? Que não matura tudo de uma vez, tem várias etapas de maturação, tu faz várias colheitas, né? Várias colheitas. E a partir do momento também que você colhe, novos botões, né? Novos botões florais são emitidos pela planta, novos frutos, então... Então, tá bom. Vamos às 2 últimas perguntas e vamos proceder ao encerramento. Antônio da Silva pergunta, o maior gargalo na produção de olerícolas é a gente não ter nenhuma noção da intenção de plantio e assim ter um planejamento para não saturar o mercado. Com os instrumentos atuais, seria possível, falta um pedacinho, seria possível ter esse planejamento? Olha,
quando eu fiz a apresentação, e isso é uma característica da produção de pimenta aqui na região centro-oeste, onde nós estamos alocados, onde trabalhamos. Então, o que a gente observa muito aqui é que existe, por exemplo, eu não vou falar de outros hortaliças, deixa eu focar nas pimentas, que é a minha experiência, certo? A gente observa que existe essa forte integração entre o pequeno produtor e a agroindústria. Então, muitas vezes, já existe um planejamento nesse sentido entre o agricultor, o produtor e a agroindústria. Então, eles já planejam o volume de pimenta que eles têm que plantar, fornecer para a indústria, quanto que eles vão ter que plantar, por quanto tempo eles vão fornecer. Então, isso é uma coisa que mais ou menos funciona com as pimentas. Funciona muito bem para a indústria de molhos. Para a indústria de molhos funciona muito bem. Então, é muito complicado, complexo isso, né, de responder. Eu realmente não tenho essa experiência, mas eu acho que tudo começa com um bom estudo de mercado, né? Você vai ver para onde você pode vender. Por exemplo, eu vou vender na Ceasa ou na Ceagesp, lá na Pedra, ou eu vou vender para um supermercado, né? Vamos assim, fazer a última pergunta e a gente vai encerrar a apresentação pelo horário, né? E José da Silva pergunta: precisa esfriar a geleia para colocar no vidro e pode consumir imediatamente após o preparo? E a gente já encerra. Eu não consegui escutar a pergunta. Precisa esfriar a geleia para colocar no vidro e pode consumir imediatamente após o preparo? Essa última pergunta. Não precisa. Você já pode envasar ela direto. Se você for trabalhar só para sua casa, você vai mandar ela para a geladeira. Agora, se você estiver pensando em comercializar, então esterilizou antes e depois você vai ter que pasteurizar isso daqui para ter uma vida de prateleira um pouco maior. Mas já pode comer imediatamente. Se você quiser for comer ela com carne, por exemplo, você pode fazer na hora e já servir na própria refeição, porque aí vai combinar ela quente. Mas a ideia de você comer só a geleia com biscoito, com uma bolacha, por exemplo, aí então fria ela tem um sabor diferenciado. Mas pode comer quente, pode envasar e já dar continuidade ao trabalho que você tem aí, sem problema nenhum. Ótimo. Então, a gente aproveita para fazer um comentário. Ao final da receita, ficou a mensagem seguinte, que está disponível no AVA, na plataforma AVA, por gente se inscreveu, essa receita. Então, os que não se inscreveram, por favor, se inscrevam para ter acesso a esse material, essa receita, tá? E vocês poderiam falar rapidamente, nesses 1 minutinho e meio finais aí, as considerações finais para encerrarmos, por favor. Quem começa? Pode falar, Cláudia, depois o Carlos e Sabrina. Não, eu gostaria só de complementar que na Embrapa Hortaliças nós temos várias publicações, além do sistema de produção, temos circulares, né, publicações da Embrapa sobre irrigação de pimenteira, sobre manejo integrado de pragas, e que estão disponíveis, sobre as principais viroses que afetam a cultura, estão disponíveis no nosso site e é fácil baixar, não é isso, Marcelo? Isso. E agradeço a participação de todos e agradeço a vocês. Falo eu agora? Isso. Vamos lá rapidinho. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. A receita é legal, ela pode ser variada, usar a pimenta que você quiser, como a gente já comentou. Se você quiser tirar a maçã e entrar com um purê de abacaxi, ela vai ter um outro sabor aí também. E eu vou até um pouco mais longe. Eu acho que essa geleia, do jeito que ela está, ela cabe como um acompanhamento de um bolo, por exemplo. Então, vamos pegar aí um bolo ou de baunilha, um bolo de fubá, que é característico nosso da cozinha brasileira, e essa geleia de pimenta aqui, eu acho que cai bem, inclusive, como acompanhamento de um bolo, uma sobremesa aí bastante interessante.
Se quiserem mais algumas informações ou fazer uma pergunta, pode me achar pela nossa página de Gastronomia da Uniso no Instagram, e precisando a gente responde o que for necessário por lá, tá bom? Sabrina? Também queria agradecer a oportunidade de participar dessa ciclo de palestras, né? E complementar também que nós temos uma publicação que é um catálogo dos diferentes tipos de pimenta, que ali mostra quais são os principais tipos, para que serve, né? As características principais de cada grupo de pimenta que a Cláudia falou, né? Então, nós temos disponível esse catálogo na Embrapa Hortaliças. E muito obrigado pela participação. A todos. Gostaria de agradecer a todos vocês e principalmente ao público que está nos assistindo. Então, antes de mais nada, hasta la vista e sayonara. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.